Aprendizado, presença real do Espírito Santo e muita alegria marcaram o terceiro congresso da UDECAD. Estou gostando muito do congresso e tenho certeza que Deus vai falar ao meu coração. Hoje nós vamos lembrar o quanto a fidelidade de Deus é grande, porque essa é uma característica de seu caráter santo. Fiel é Deus, fiel é Deus, não tarda, não falha. E mais, ouça a voz do Senhor também através da ministração da palavra. Esses e outros destaques a partir de agora no programa Caminho da Vida. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. No último final de semana, foi realizado aqui na cidade o terceiro congresso da UDECAD, União de Diáconos e Cooperadores da Assembleia de Deus de Rio Verde. Quem participou garante que valeu a pena, porque Deus derramou de sua graça de forma sobrenatural. Nossa equipe esteve lá e mostra tudo para você de casa. O terceiro congresso da UDECAD, União de Diáconos e Cooperadores da Assembleia de Deus, reuniu milhares de pessoas de todas as idades. Aqui, os participantes louvaram a Deus ao som de vários nomes da música gospel, como Marquinhos Gomes, as duplas Éber e Magdiel e Lara Castro e Mateus, além do pastor André Valadão. Desperta, desperta a minha alma, ressuscita os ossos, ó Deus, da morte pra vida, por ti somente, desperta-me. Para mim está sendo uma honra muito grande, estar participando desse fechamento. Já esses dias Deus tem feito tanto, tem falado nessa noite de uma maneira tão maravilhosa. E para mim é um privilégio poder estar fazendo parte dessa festa, estar aqui em comunhão e vendo não apenas homens, mas toda a família recebendo direcionamentos, revelação para esse tempo tão importante, não só para Rio Verde, mas Goiás, mas para o Brasil também. Um dos grandes diferenciais do congresso é a ênfase na palavra de Deus. Em cada culto, foram 2 ministrações, com os pastores Aldo Soares, Diogo Pires, Eliel Amaral, Orcival Xavier e Eduardo Reis. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se lhe abre. Hoje, com a tua adoração, você vai bater no céu até a tua bênção cair. Durante os 3 dias de festa, os participantes aprenderam que para buscar o crescimento é preciso obedecer e praticar a palavra da verdade com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quem participou gostou muito do evento. Estou gostando muito do congresso e tenho certeza que Deus vai falar ao meu coração. Se engana quem pensa que é tarefa fácil realizar um evento como esse. E depois de muitos meses de trabalho para organizar mais um congresso, é hora de colher os frutos plantados. Valeu a pena, foi um congresso maravilhoso, onde tivemos a oportunidade de aprender da palavra de Deus, louvar a Deus por meio dos louvores e dos cantores que estiveram aqui conosco. Tivemos um público fantástico durante esse congresso, então foram 3 dias de maravilha, de bênçãos do céu, e fomos realmente enriquecidos pela palavra de Deus. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro.
Olá, queridos, eu sou André Valadão e eu quero louvar a Deus pelo programa Caminho da Vida, por vocês e que cada vez mais, não somente em Rio Verde, mas onde esse programa tem chegado, que a glória de Deus continue alcançando e abençoando vocês. Meu amigo pastor Wellington, que Deus abençoe e te use cada vez mais nessa geração para a glória de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. Meu nome é Júlia Goulart, sou esposa do pastor Jonas Alves de Souza, sou nascida e criada na igreja. Minha mãe era uma mulher crente, porém o meu pai não era crente. E eu fui criada dentro de um lar muito conturbado, cheio de muitas desavenças e muitas tristezas. E com 7 anos de idade, eu tive um encontro com o Senhor. E esse encontro me levou a descobrir um grande segredo, que era o segredo da oração. Falar com Deus, para mim, era falar com o Papai do Céu e que Ele estava bem próximo de mim. E com 7 anos, Deus começou a trabalhar a minha vida. Porém, eu tinha muito a ser transformado, a ser moldado por causa do ambiente, porque muitas vezes nós somos criados com hábitos, com costumes que não são bons para a nossa fé. E quando eu me casei com 16 anos, quando eu estava próximo a completar 17 anos, eu estava grávida e tive uma constipação, falavam naquele tempo. Era como um choque térmico. Eu estava em um ambiente quente e tomei uma chuva, e naquela chuva eu me tornei uma jovem doente. Ainda muito jovem, com 17 anos, eu me tornei uma mulher asmática. E essa doença foi tão grave que me levou a ser uma pessoa sem direito de estar no meio das pessoas, porque a minha respiração incomodava as pessoas ao meu lado. E com o passar do tempo, como eu era alérgica também, eu me tornei uma pessoa que tinha vários outros problemas, como sinusite. E a sinusite destruiu os ossos da minha face, porém, eu servia ao Deus do céu. Eu tinha comunhão com o Senhor. E nessa busca, o Senhor me deu fé, porque eu queria ter uma casa cheia de filhos. Mas uma mulher asmática, não é fácil ser mãe. E quando eu engravidava, era luta do princípio ao fim, porque o meu pulmão não mantinha oxigênio para mim e para o bebê. Então, eu passava toda a gravidez numa luta muito grande. Porém, essa fé que o sofrimento me faria melhor, me prepararia para uma obra no amanhã, me dava forças para lutar para ter meus filhos. E eu tinha aquela convicção: eu vou ter meus filhos, eu vou ter a casa cheia e vou ouvir homem barbado dizer para mim: mamãe. Eu quero mulher do meu tamanho dizendo para mim: mãezinha. E aquela fé me fazia vencer. Porém, quando eu engravidei do meu 4º filho,
eu fiquei muito mal. E dentro dessa luta para ter o meu filho, porque era uma luta contínua, eu ia para o balão de oxigênio. Muitas e muitas vezes na gravidez eu tinha que correr para o hospital para não morrer sem ar. E nessa luta, os remédios que os médicos foram me aplicando para que eu não morresse sem ar, destruíram os glóbulos vermelhos do meu sangue. Além de uma gravidez, ainda remédios muito fortes. E Deus me deu força, eu dei à luz do meu 4º filho. Porém, quando ele tinha 1 ano de idade, eu mesma descobri que eu não tinha sangue mais, eu tinha água de sangue. Quando tive uma hemorragia, eu compreendi que eu não tinha mais sangue, porque o cimento grosso sugou aquela hemorragia e eu compreendi que eu não tinha mais os glóbulos vermelhos. Eu morava em Paranaiguara e os recursos lá eram mínimos. Nós não tínhamos hospital, nós não tínhamos como entender de um tratamento. Porém, a Bíblia faz de todos sábio. E como eu era leitora da Bíblia, eu compreendi que o meu caso eu devia procurar um lugar mais adiantado. E fui, na época, para São Simão, tinha o hospital da CEMIG. E lá naquele hospital tinha médicos de todo lugar do Brasil. E quando eu cheguei naquele hospital, que eles me examinaram, eles descobriram que era tarde demais, que a leucemia já havia destruído os glóbulos vermelhos, que eu não tinha mais, como aqueles médicos do interior diziam, que eu estava com anemia profunda. Não era, era leucemia no sangue. E fui enviada para Goiânia, e lá em Goiânia eu me internei no Hospital Araújo Jorge, desenganada. Naquele tempo, há 40 anos atrás, quem ia para o Hospital Araújo Jorge não voltava, porque as pessoas não tinham recursos de cuidar dos seus doentes em casa. Então lá ficavam. E eu fui internada no Araújo Jorge, com asma, sinusite e leucemia no sangue. Eu tinha ciência que para mim só tinha uma porta, o Deus do sobrenatural. E pedi para o Senhor se Ele me deixasse voltar para criar os meus filhos, ganhar a alma dos meus filhos para o Deus Todo-Poderoso, que eu também doava a minha vida na obra. E com 24 horas que eu estava no Araújo Jorge, desenganada para morrer, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, entrou no Araújo Jorge e mudou a história da minha vida. Ele não só tirou das minhas veias a morte, que era a leucemia, que os médicos diziam que não tinha mais nada a ser feito por mim, porque era tarde demais quando procurei o recurso. Eu não tinha só a leucemia, mas eu tinha asma, eu tinha sinusite. E lá naquele ambiente sobrenatural, Deus tirou tudo da minha vida. Me deu ossos novos para minha face, me deu pulmão novo e me deu também sangue limpo nas minhas veias para me voltar e criar os meus filhos como era o desejo da minha alma. E eu voltei para casa, curada, glorificando a Deus. E daquele momento em diante, Deus fez algo tremendo no meu ser. Eu passei a amar a igreja do Senhor. Eu passei a amar aqueles que sofriam. Eu passei a sentir desejo de lutar por aqueles que não tinha quem os ajudasse. E eu voltei, queridos irmãos, para ser uma nova criatura. Voltei para criar os meus filhos e ganhá-los para Jesus, como ganhei. Glória a Deus.
Todos servem ao Senhor. Porém, eu queria mais. Eu queria também ganhar almas, ajudar aqueles que sofrem, ajudar aquela mulher depressiva, aquela mulher angustiada e mostrar para ela que o Deus do sobrenatural é o Deus que transforma vidas. E foi assim que Deus mudou o meu viver e me deu uma nova vida. Glória a Deus. E eu quero te lembrar, meu irmão, sempre há uma saída para quem espera no Senhor. Sempre tem uma porta aberta. Que Deus te abençoe. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda,
Fiel é Deus. Existe até um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha. E muitas pessoas acabam repetindo essas palavras sem se dar conta do que estão falando. O Senhor nunca se atrasa. Nós é que não temos paciência para esperar pela vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Senhor de tudo, inclusive Senhor dos exércitos. Bom é não pecar, mas se pecou, não deixe a porta dos céus para que o homem pudesse chegar a ele. Jacó sonhou que na terra tinha... Hoje vamos meditar no que está escrito no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Em sua primeira vinda, Jesus se esvaziou, assumindo a forma humana e sendo obediente como servo até a morte de cruz para a nossa salvação. Essa salvação pela graça mediante a fé é perfeita e completa. Quando cremos, fomos salvos da culpa do pecado na conversão. No presente, estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação, mas seremos salvos na presença do pecado quando o Senhor se manifestar em glória. Em Cristo, já desfrutamos no presente tempos de refrigério, enquanto aguardamos a sua volta. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 21, é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Quando o tempo da restauração chegar, ouviremos a voz que procede do trono: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas serão feitas novas em relação à qualidade, não ao tempo. Será consumação de todas as coisas. Que coisas serão essas? Nova vida. Quando cremos, recebemos a vida eterna. O selo do Espírito Santo é a garantia e as primícias dessa salvação. Temos certeza e segurança. Na restauração, teremos a experiência da salvação em sua plenitude. Como será? João escreveu: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Os justos serão recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre libertados de todo pecado e miséria, feitos perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma. Somos salvos em esperança. Estamos sujeitos ainda às consequências do pecado. Na restauração, essas coisas ficarão no passado. Essa esperança nos dá força para superar os sofrimentos do tempo presente. Novo corpo. A salvação em Cristo alcança o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. A nova vida em Cristo tem a expressão na alma, nos nossos sentimentos. A Bíblia diz: tende em vós os mesmos sentimentos que Cristo teve. Na nossa mente, temos a mente de Cristo. Na nossa vontade, experimentamos a vontade de Deus. A nova vida em Cristo tem expressão também no nosso corpo. Nosso corpo é instrumento de justiça, é templo do Espírito. No presente, nossos corpos estão sujeitos à corrupção. É o corpo da humilhação. Na volta do Senhor em glória, haverá radical mudança. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados imortais, e os que estiverem vivos serão transformados. Paulo ensina ainda
nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. A salvação completa envolve o espírito e o corpo, pois o corpo sem alma é cadáver e o espírito sem corpo é fantasma, sendo que essa realidade aponta necessariamente para os seres humanos, uma vez que anjos são espíritos sem corpos, não sendo por isso fantasmas. Novo lar, nova habitação. A vida humana, no propósito divino, começa no paraíso, na consumação. O paraíso é restaurado. O céu é o nosso lar, a nossa casa. Nele, a plenitude de alegria. Fomos criados para o paraíso e na restauração de todas as coisas teremos novamente o direito a ele. Só que desta vez, para toda a eternidade. A criação toda será salva. A Bíblia ensina que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Como crentes, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Este será o nosso ambiente natural. A celebração do lar celestial não é fuga dos problemas do presente, mas fortalecimento interior para as lutas e as vitórias. Os cristãos, enquanto fazem trabalho braçal sobre o sol, feridos por espinhos entre as pedras, cantam: junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Há perfumes, há delícias ali. Sim, ali, os seus anjos fiéis rodeados numa esfera de glória, de luz. Junto a Deus nos espera Jesus. Eu quero concluir dizendo que aguardemos com alegria a manifestação final da maravilhosa graça, quando entraremos na plenitude da salvação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Com este texto, o apóstolo Paulo não nos descreve as maravilhas da eternidade, mas nos adverte que a eternidade supera toda a capacidade imaginativa do ser humano. Por mais fértil e criativa que seja, o céu estabelecerá novas fronteiras de prazer e felicidade. A graça nos conduz à restauração final, estado em que estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Deus maravilhoso, Pai da eternidade, te louvamos, ó Pai, e que cada dia mais, ó Pai, cresça esta esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor, em novos céus e nova terra, onde estaremos para sempre, numa eternidade de glória, ó Pai. Meu Deus, alcança aqueles que ainda estão neste mundo perdido. Salva-os, ó Pai. No nome de Jesus nós te pedimos, abençoa os nossos irmãos, pessoas que estão afastadas do teu caminho, ó Pai, para que eles possam voltar para casa, para que eles possam, ó Pai, servir ao Senhor com alegria, para que um dia possamos estar juntos nas mansões celestiais. Eu quero te pedir, ó Pai, cura para as enfermidades, solução para os problemas, ó Pai. Assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Nós precisamos nos despedir, mas temos um novo encontro na semana que vem. E é claro que eu espero por você. Ótima semana e até lá! Que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.